E aí, galera, como vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai falar dos meus fundos imobiliários e vai falar quanto que eu ganhei tendo 80 mil investidos em fundos imobiliários. A gente também vai falar um pouco sobre os fundos que eu tenho, por que eu tenho esses fundos e se compensa mais ter fundos imobiliários para receber proventos ou um aluguel de casa. Para quem não sabe, eu tenho aqui 470 mil investidos na minha carteira pública, que eu posso vir todos os meses com vocês investindo aqui na prática, e a gente tem desses 470 mil, quase 80 mil investidos em fundos imobiliários. Arredondando aí, né? 80 mil reais investidos em fundos imobiliários. E eu tenho, os principais fundos que eu tenho aqui, é o GGRC e o LVBI11, que vai se transformar em HGLG. Eu já fiz um vídeo sobre o LVBI11 e o PATL, que vão se transformar em HLG, e se vocês querem ver, eu vou deixar um íconezinho aqui para vocês verem e ver se vale a pena ou não comprar LVBI11 para ganhar o HGLG. Mas antes disso, eu vou pedir uma coisa para vocês. Me dá uma força aí, se inscreve no canal e deixa o like. A gente está quase chegando nos 400 inscritos e vocês podem me ajudar com apenas um clique. Então já se inscreve aí e deixa o like para me ajudar. E bora lá para mostrar para vocês quanto que eu recebi tendo 80 mil reais investidos aqui em fundos imobiliários, né? Eu não vou ficar enrolando aqui, já vai mostrar direto quanto que eu recebi ao todo. E aí a gente vai explicar por que eu recebi isso. Então, se eu coloco aqui só fundos imobiliários, ao todo eu recebi R$ 4.300. Eu venho aportando desde fevereiro do ano passado. Então, desde fevereiro até hoje eu venho aportando. Então, já tem um ano e um mês aqui que eu estou investindo em fundos imobiliários. E eu recebi R$ 4.300 em esses fundos imobiliários. Se a gente pega o tanto que eu tenho investido aqui, que é 79.900, dividido por 4.300, né? 4.300 dividido por 79 mil, dá 5,40% em um ano. Isso, se a gente for olhar parar para olhar, é pouco, porque a média dos fundos é de 10 a 12%. Mas por que eu só recebi 5%? Porque meus grandes aportes em fundos imobiliários foram nos últimos meses. Olha para vocês verem. Ó. No começo lá, eu recebia de 100, 200, 300. A gente vem aumentando cada vez mais o aporte em fundos imobiliários todos os meses e aumentando a quantidade de dividendos que a gente está recebendo. Para vocês terem noção, nos últimos 2 meses que eu investi, que eu fiz o rumo a 1 milhão, a gente investiu quase toda a grana em fundos imobiliários. Então, se eu vim aqui, ó, em minhas notas de negociação, para vocês verem, ó, eu recebi no último mês, nesse mês agora, né, eu investi R$ 11.115 em fundos imobiliários. E no mês passado, que foi fevereiro, eu também investi mais ou menos R$ 10 mil em fundos imobiliários. Então, só nos últimos 2 meses foram 20 mil. Por isso que essa média aqui está baixa, porque vai começar a pingar os proventos agora que eu estou investindo mais. Então, eu fiz um cálculo aqui para vocês verem, ó. O que eu vou receber a partir de março, então, que é esse mês, né? Então, se eu investir R$ 11.115 nesse mês e eu tenho 79 mil, em fevereiro eu tinha R$ 68.600. E eu recebi em fevereiro R$ 524, o que dá uma média mensal aí, de 0,76. Se a gente pegar isso aqui vezes 12, a gente vai ver quanto que eu ganho aqui, ó. Então, minha média aqui nesse ano, contando que eu aportei muito esses últimos meses, então não recebi boa parte dos meus proventos, na minha média está de 0,9%, né? Então, se eu colocar aqui em porcentagem, está de 9,17%. Então, se eu pegar essa média de 0,76%, esse mês de março eu vou receber R$ 609 tendo 80 mil aplicados. Então, se eu tivesse 100 mil aplicados, vamos fazer essa conta aqui com vocês. Mas, me diga aí, se vocês tivessem uma casa aí, é impossível, né? Comprar um terreno e construir uma casa com 80 mil. Mas com 80 mil, vocês conseguiriam R$ 600 de aluguel? Eu acho que não, né? Porque a média das casas em geral é de 0,5 a 0,6. Eu estou recebendo 0,76% com minha carteira só com fundos seguros, que são de ancoragem, que são fundos que são muita probabilidade de quebrar, é muito baixo, ó. GIC é um fundo muito seguro, que é mais de bilhão, ele é um fundo que tem mais de bilhão na carteira dele. Todos os fundos aqui meu tem mais de bilhão e todos são de tijolos. Então eu tenho muitos fundos aqui muito seguros. LVBI11, que é o HGLG, né? É um dos fundos mais seguros da nossa bolsa e um dos maiores fundos que a gente tem aqui da nossa bolsa. VILG11, XPML, XPLG, todos são fundos muito seguros aqui, que a gente tem uma porcentagem boa de rentabilidade e boa de valorização. Então, eu tenho fundos seguros aqui que
me paga bons proventos. 0,7% em fundos que eu tenho de ancoragem, que são fundos seguros, é uma taxa muito boa. Diga aí nos comentários, com esse valor que tem aqui, que eu mostrei para vocês até agora, que é 80 mil, vocês conseguiriam ter um aluguel de 600 reais? Eu acho que não, né? Mas bora lá, vamos colocar como se fosse uma casa aqui. Então, vamos colocar uma média de uma casa igual ao apartamento de 240 mil reais. Se eu tivesse 240 mil reais e tivesse uma rentabilidade igual está tendo na minha carteira, de 0,76, quanto que eu receberia de proventos por mês? Então, seria isso aqui vezes essa porcentagem, né? Então, a gente receberia R$ 1.864 se fosse igual uma casa de 240 mil. E uma casa de 240 mil aqui em Uberlândia, onde eu moro, é mais ou menos R$ 1.300 a R$ 1.400 no máximo. Então, para vocês verem que os fundos pagam muito mais, mesmo sendo fundos seguros. Eu tenho fundos aqui só seguros na minha carteira. E mesmo assim eu receberia mais do que uma casa tendo um aluguel de uma casa. Então é por isso que a gente investe em fundos imobiliários. São fundos que têm valorização a longo prazo, que estão situados em boas regiões e que pagam mais dividendos, mais proventos do que se eu tivesse um aluguel de uma casa. Então é por isso que a gente investe em fundos imobiliários. Essa é a média que eu ganhei. Então, para vocês que ficaram curiosos aí, com 80 mil investidos eu recebi R$ 4.300. Vamos fazer um cálculo de quanto eu vou receber se eu não aportar mais nada durante o ano, né? Então, se eu estou recebendo 609 por mês e eu continuar recebendo isso, a gente tem de março até dezembro, a gente tem 9 meses ainda, ó. Março, maio, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então a gente tem 9 para 10 meses, né? Vamos colocar 10 meses aqui para ficar fácil. Então, só com esse valor aqui aplicado, se eu tivesse 80 mil e não aplicasse mais nada, eu receberia então isso aqui vezes 10 dá R$ 6.094. Isso aqui dividido por 10 daria uma média de 600 reais, né? Porque eu multipliquei, então daria 600 reais por mês, né? Então, eu receberia isso aqui. Isso aqui, se a gente for colocar em proventos, vai dar 0,7%. Ou seja, até o final do ano, se eu não aplicasse mais nada, com 80 mil, eu teria mais R$ 6.094 na minha carteira sem fazer nada. Ou seja, gente, é um ativo que me gera dinheiro. É meu dinheiro gerando mais dinheiro. Óbvio que a gente não investe só em fundos imobiliários, até porque se eu pegar minha carteira aqui para vocês verem, ó, a maior parte é em ações, ó. Se eu pegar aqui na minha carteira, ó, para vocês verem, a maior parte aqui, ó, desses 415 mil que eu tenho, que é 314 mil, né, mais 79 mil aqui aplicados, que são fundos imobiliários e as ações que eu tenho aplicadas aqui na XP, desses 414 mil, 312 mil são em ações. Ou seja, a gente vem crescendo posições em fundos imobiliários nos últimos meses para ter uma rentabilidade maior na nossa carteira, que vai aumentar mais proventos e reinvestir esses proventos para virar uma bola de neve. Então, minha meta é chegar até o fim do ano com pelo menos R$ 1.000 a R$ 1.200 por mês só nos fundos imobiliários, mais os complementos das ações. Então, chegar num salário aí perto de um salário mínimo até o final do ano. Eu quero continuar aportando e se para a gente conseguir isso, a gente dá para calcular. Se a nossa rentabilidade na nossa carteira continuar 0,7%, a gente consegue calcular quanto que a gente precisa ter para receber R$ 1.200. Eu já vou fazer esse cálculo com vocês. Mas lembrando, vou pedir mais uma vez para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo e querem acompanhar esse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e se inscreve no canal para me ajudar. Porque isso vai me ajudar muito, gente. Eu estou rumo aos 500 inscritos e a gente está quase batendo 400 inscritos. Então me ajuda aí com um clique, vocês conseguem me ajudar. Então bora lá para a gente calcular quanto que a gente precisa ter investido até o final do ano para tirar esses R$ 1.200 por mês. Existem vários jeitos de fazer esse cálculo. Eu vou fazer da forma mais fácil. Se a gente sabe que a gente está tirando R$ 609 por mês, eu vou colocar aqui então, com 79 mil, ó, 79.900, eu estou tirando R$ 609 por mês. Quanto que eu preciso ter, que é o X, para ter R$ 1.200? Então, quanto que eu precisaria ter para ter esses 1.200? É só a gente multiplicar então, né? Vamos fazer aqui na calculadora. Quanto que eu precisaria ter? Então, vamos abrir a calculadora aqui, ó. É só a gente multiplicar então. 79 mil por 1.200, 79, é regra de 3, né? 79 mil
79.900 vezes 1.200 dividido por 609 reais. Então, eu precisaria ter, até o final do ano, se manter a rentabilidade em 0,7, né? A gente vai conseguir aumentar aquela rentabilidade até no final do ano, eu tenho quase certeza. Então, X é igual a R$ 157.438. Então, eu tenho que investir R$ 157.438 até o final do ano em fundos imobiliários para ter uma rentabilidade de R$ 1.200 por mês. Então, falta para a gente, né, isso aqui menos o que eu já tenho investido. Então, falta para investir mais 77 mil. Então, para eu tirar 1.200 por mês, eu teria que ter, com a minha carteira, que são de fundos imobiliários seguros, eu teria que ter R$ 77.538 investidos. Lembrando que a gente ainda consegue melhorar essa rentabilidade que a gente está recebendo e também os fundos vão gerando mais dividendos que eu vou conseguir reinvestir cada vez mais. Então, desses 37 mil, eu vou ter que investir uns 70 mil do meu bolso e o resto vai ser dos proventos que eu receber. Então, seria isso aí. Eu acho que eu consigo e a gente também vai conseguir aumentar essa rentabilidade aqui para pelo menos 0,9, 0,8 para a gente conseguir receber mais dividendos. E é isso, gente. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vocês acham que com 150 mil vocês conseguem ter um aluguel de R$ 1.200 por mês? Eu acho que não. Aqui na minha região, pelo menos, não. Me digam aí nos comentários, na região de vocês conseguem alugar uma casa de 150 mil por R$ 1.300, R$ 1.200. E é isso, gente. No vídeo de hoje é isso. Então, eu mostrei para vocês quanto que eu recebi, quais são os fundos imobiliários que eu tenho, quanto que minha carteira tem de rentabilidade e quanto que eu vou precisar chegar até o final do ano para ter o que eu quero receber de dividendos, que são R$ 1.200 em fundos imobiliários por mês a partir de 2027, né? Então deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e me deem sugestão de vídeos para próximos vídeos que eu vou fazer aqui no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, gente.